De volta comigo, Moreira Serra. Saudações hoje, substituindo o Ted Anderson, a Ivane. Eu sempre estou naquele lá do podcast, mas eu vou fazer uma experiência aqui com vocês. Minha segunda participação anterior com Dorian Menezes. Sou advogado mesmo, aquela tropa muito experiente, sobretudo para você, jovem advogado, para você ver como era, para você imaginar como foi. Fica muito difícil com o que você tem hoje. Você pensar como era a advocacia um tempo atrás, e eu não percebi que era tão ruim como eu. Não. Tem muitos advogados. Os advogados também, sobretudo os advogados no mundo inteiro, mas também no Brasil, construíram esse país. Nosso primeiro advogado, Dom Pedro I, pelo menos o oficial da instituição. Doutor Carlos Nina, vamos falar de uma outra coisa, que chega mais ao advogado mais jovem. E vamos falar também do papel da OAB nisso. É muito importante, porque o ano de 2024 foi muito... O ano de 2023 foi muito difícil. Da pandemia para cá, as coisas pioraram muito para a advocacia. Escritórios fechados, custos elevados, aumento de taxas, impostos. Recentemente, se eu não me engano, segunda-feira agora, o ICMS aumentou 22%. Circulação, serviço, tudo. Impostos, advogado também paga impostos e, sobretudo, seus clientes, seus constituintes. A tecnologia. Hoje, recentemente, o PJE, se eu não me engano, o PJE na Justiça Comum é de 2014 para cá, mas ficou mesmo muito forte de 2020. Se ampliou de uma forma muito grande. Desconheço hoje o processo físico, mas no interior, acredito eu. E os antigos, muito antigos. E agora inteligência artificial, escritório digitalizado. Eu queria que o senhor produzisse, apresentasse uma fala porque tecnologia sempre houve. Nós tivemos o fax, nós tivemos o telex, nós tivemos a máquina fotográfica, nós tivemos a máquina de datilografia, as mais antigas mecânicas, depois as elétricas, depois a eletrônica, sempre houve. Era no papel carbono antigamente. O avanço da tecnologia, ela melhora ou piora, digamos assim, a formação de novos escritórios pela jovem advocacia. Antigamente, a pessoa se formava, pegava um colega e alugava uma sala, arrumava uma sala em sua própria casa, um espaço, botava uma placa, estava advogando. Hoje em dia não é assim. A tecnologia atrapalha? Como é que o senhor vê a tecnologia para o novo advogado e para o mais antigo também? Moreira, essa é uma questão muito importante que você está colocando, porque graças a Deus, desde quando houve a instalação, começaram-se a instalar procedimentos de informática, e eu comecei a trabalhar no Banco da Amazônia, então, desde cedo eu usei. Tanto é que, quando eu fui para a magistratura, eu já tinha o meu computador, eu tinha impressora, e acontecia até um fato interessante. Eu vinha ao tribunal pedir, por exemplo, papel para a impressora, o tribunal não me dava porque não constava que na comarca tinha computador e impressora. Então, eu já usava, eu já disponibilizava para o judiciário isso. E há um outro fato interessante também, é que quando a pandemia chegou, que ela não atrapalhou, ela não dificultou, ela não prejudicou não só advogados, ela prejudicou também muitas outras profissões. Sim, criou todo o embaraço. E foi um desafio para quem não tinha uma certa familiaridade, eu não usava a tecnologia. E aí é surpreendente, eu já escrevi sobre isso, disse no momento, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pelo menos, ele não foi pego de surpresa. Por quê? Porque ele já vinha trabalhando na informatização dos seus processos e dos seus procedimentos, já vinha digitalizando. Então, e aí a gente tem que reconhecer até a administração do doutor Lorival Cerejo, que logo naquele momento ele só fez um aperfeiçoamento, acelerou os procedimentos e o tribunal continuou funcionando de uma maneira até mais eficiente, eu diria. Entretanto, a minha preocupação é a preocupação com, também se não houvesse a tecnologia, que é a formação da pessoa, do profissional. Ou seja, e na área jurídica nós estamos falando do advogado,
do magistrado, do promotor de justiça, do delegado de polícia, enfim, de todas as pessoas, dos secretários, dos assessores dos magistrados, dos assessores dos promotores de justiça. São pessoas, são seres humanos falíveis, tentados pelas facilidades que existem, pelos procedimentos ilícitos, muitas vezes, que lhes são oferecidos ou impostos, criar uma situação dessa difícil. Então, a tecnologia, você tem um exemplo da bomba atômica. A bomba atômica é resultado de uma evolução tecnológica. Ela poderia e é usada para muita coisa positiva, mas foi usada também para Hiroshima e Nagasaki. Então, a tecnologia ela é colocada a serviço do homem. Eu vejo agora, por exemplo, o GPT, o chat GPT, e aí eu faço um parênteses aqui para dizer que eu tenho escrito já escrevi os 2 artigos sobre isso. Eu entendo que inteligência artificial é um nome totalmente equivocado. A inteligência é um requisito, é uma particularidade, é da essência do homem, do ser humano. Então, a inteligência é humana. Eu não preciso nem dizer inteligência humana, é inteligência humana. Então, a artificial não se trata de inteligência, se trata de lógica. Então, a inteligência humana, ela cria mecanismos de lógica para produzir resultados. Então, por mais inusitado, por mais inesperado que seja o resultado da tecnologia, do chat GPT, por exemplo, ela será sempre o resultado da inteligência humana, não uma inteligência humana, uma inteligência artificial, mas uma programação artificial. Então, essa inteligência, e uma das empresas que veicula isso, é uma das que nós usamos lá no escritório, ela chama atenção para a questão da responsabilidade, da ética, do respeito à privacidade, porque quem vai usar é que vai direcionar para o bem ou para o mal. Aliás, os artigos que eu tenho escrito sobre isso, eu digo o seguinte, que nós estamos inevitavelmente, inexoravelmente na era da lógica digital. Estamos na era da lógica digital, para o bem ou para o mal, vai depender do uso. Então, no judiciário, ela também pode servir para isso. O chat, na versão 3.5, ela cometia erros, inclusive quando você pedia para que ela criasse uma peça. Ela inventava uma jurisprudência. Por quê? Porque criar é inventar. Então, ela criava uma jurisprudência. Então, eu quando dou um comando desse, eu preciso saber que eu quero que você me dê uma peça, um posicionamento, um parecer, usando a jurisprudência de um determinado tribunal, ou dos tribunais. Eu tenho que limitar, porque ela não é inteligente, ela é programada. Entendeu, Moreira? Então, esse uso ele vai depender muito das pessoas. Então, nós temos que nos preocupar muito com a formação das pessoas. E é justamente onde a sociedade brasileira está sofrendo um risco muito grande. Eu diria até, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a formação das pessoas está sendo muito prejudicada pelas violações que estão sendo feitas aos valores de moralidade, acima de tudo da família. Porque na hora em que você ataca a família, você está atacando a base da formação das pessoas. Okay. Pastor Carlos, a gente ainda tem 3 minutos e eu preciso de e depois eu vou dar para o senhor se despedir dos nossos, dar até logo para os nossos telespectadores. Eu preciso. A pergunta é simples e objetiva, o senhor vai explicar no outro momento. Eu queria que o senhor se dirigisse aos jovens advogados a respeito do quinto. Eu vi, nesses últimos meses, sobretudo com o senhor, o doutor Denor Rebouças e outros, uma defesa na advocacia do quinto constitucional, da primazia dele, da lisura dele, dos candidatos preparados se apresentando, e depois vi o tribunal, o próprio tribunal, através da sua corte, do seu órgão máximo, sair em defesa, alguns desembargadores, do quinto constitucional. Me fale em 1 minuto o seguinte:
A magistratura saiu em socorro, foi necessário o Tribunal de Justiça discutir quais candidatos teriam que preencher os requisitos, teriam condições a ponto de devolver a lista, que nós vamos debater isso no programa. Eu vou debater isso com o senhor. O que o senhor poderia pegar e mostrar para essa jovem advocacia? Em 1 minuto, para que eu volte para as suas considerações, que a gente já vai terminar. Moreira, eu entendo que o Tribunal de Justiça, que o presidente Paulo Velter, ele conduziu da maneira corretíssima, com o apoio, inclusive, de magistrados que entenderam. Mesmo aqueles que discordaram estavam defendendo condições, mas eu entendo que o tribunal agiu da maneira correta, porque não é o fato de ele receber uma lista que ele vai não avaliar se realmente estão sendo observados os critérios. Esse é o meu ponto com relação a isso. E nesse processo, lamentavelmente, nós tivemos mais uma vez o péssimo exemplo da OAB. Porque o que aconteceu? Naquele momento em que estavam os advogados, os pretendentes e quem questionava a indicação se manifestando perante o tribunal, qual era o papel da ordem dos advogados? Assegurar que os advogados tivessem o direito de manifestação. Então, o candidato que estava sendo questionado, ele tinha todo o direito de se manifestar. Ele tem o direito de pretender que o seu que ele tem condições, então não há nenhuma reprimenda, nenhuma crítica a fazer à posição do advogado que estava na lista e estava defendendo o seu direito de nela permanecer. Também aqueles que estão questionando têm o mesmo direito de fazer esse questionamento. Qual era o papel da ordem? Manter-se imparcial, ela não poderia jamais dar o tempo para um dos advogados em detrimento de outro. Significa o quê? Aquilo que eu estou dizendo, que ela está a serviço das pessoas de quem ela se aproxima ou quer defender ou tem interesse. Então, lamentavelmente, é essa a minha posição. Nós vamos discutir isso num programa bem mais longo, um podcast, eu, doutor Carlos Nino e outros advogados. 30 segundos para suas despedidas. Só para parabenizar mais uma vez a Band e agradecer por ter trazido Moreira Serra para esses momentos de muita informação, de muita avaliação e até de autocrítica. Muito obrigado. Doutor Carlos Nino, muito obrigado, eu agradeço muito, saudações muito, eu agradeço ao meu amigo Ted Anderson, ao meu amigo professor Ivane Rodrigues, a todos os colegas que nos assistem, e não esqueça de ir até o Instagram, vá ao Instagram, @saudações, programa Saudações com Ted Anderson, nunca deixe. E o Saudações de hoje fica por aqui. Para você, jovem advogado, nossas homenagens para você, mais antigos, mais experientes também, para todos. Até a próxima semana. A gente volta com mais um Saudações com Moreira Serra, ou Ted Anderson ou Ivane Rodrigues. Um beijo a todos. Bom dia.